Bom, bem-vindos ao canal Nerd Sem Foco, e eu queria fazer esse vídeo específico para você que está querendo começar a jogar Star Wars Unlimited, mas não quer gastar muito ainda. Então é uma lista budget do deck de Chewbacca. Você vai poder levar na lojinha, vai poder se divertir com seus amigos. É um deck que você não vai passar vergonha, tá bom? Ele é um deck bem bacana de jogar, já joguei bastante com ele, tá? E vamos lá. A habilidade do Chewbacca, ele diz que você vira e uma unidade de custo 3 ou menos ganha Sentinela até o final do turno. Se você ainda está começando no jogo, Sentinela é uma habilidade parecida com Taunt, para quem joga Hearthstone, que ela exige que aquela unidade seja atacada e não outras unidades suas ou a sua vida. Então a ideia é que você vai jogar bastante criaturinha com uma boa defesa e os seus pontos de vidas e as suas unidades mais poderosas vão ficar protegidas, tá? Chewbacca, ele é um líder bem caro, ele custa 7 para entrar em campo, e quando chegar na parte das unidades eu vou falar mais sobre o efeito dele quando virado. Mas ele é muito bom por causa que, além de te proteger, o próprio Chewbacca serve como um bom finisher, para você finalizar as partidas com ele. A cor da base escolhida é o verde. É uma cor que complementa bastante dele. Estamos no budget, não precisa usar a base rara. Então fica aqui a nossa combinação de líder e base. Vamos deixar aqui em cima para vocês verem, tá? E vamos falar um pouquinho do deck. Esse deck ele é composto majoritariamente por comuns, incomuns. Tem 4 raras só. Então dá para você mesmo com algum tempinho, uma procura, você consegue montar uma lista bem bacana com um preço acessível, né? Então vamos lá, começar a falar das unidades terrestres. Começar pelo R2D2. O R2D2, ele às vezes você vai ter uma certa dificuldade de achar ele, porque ele só vem no Starter Deck. Mas você consegue achar ele pela internet por uns R$ 10 cada um. Um pouco salgadinho, mas é uma das cartas mais carinhas do deck. Mas ele é muito bom. Ele é um 4, e quando ele entra e quando ele ataca, você olha a carta do topo do seu baralho e pode deixar em cima ou jogar para o fundo. Esse é um deck que ele age muito diferentemente no começo da partida, no final da partida. Então, você achar as cartas certas quando você precisa é muito importante para esse deck. Você vai jogar na defensiva. E o fato dele ser uma 1/4 combina muito bem com o Chewbacca. Porque se o Chewbacca der sentinela para ele, mesmo que seja por um turno, você vai esponjar, né? Vai segurar um ou dois ataques do seu oponente. E o fato dele já entrar e já fazer alguma coisa, não importa tanto se ele morreu, né? Por causa que ele já fez o que ele tinha para fazer. É uma carta bem poderosa e a gente vai sempre ficar feliz de jogar ela no turno 1. Deixa aqui. Alliance Dispatcher, tem uma versãozinha bonitinha dele aqui. Essa carta, ela faz o famoso ramp. Ela é uma 1/2, ela é mais fraca, mas ela pode virar e fazer com que as suas outras unidades custem 1 a menos. Isso aqui é bem importante. Você não pode usar em conjunto com a habilidade do Chewie, mas você vai estar trazendo unidades antes do momento delas. É o jeito de você acelerar um pouquinho o teu jogo. É uma carta bem útil e completa bem a curva. Também é uma carta bastante boa em muitos decks que gostam de ir mais pro late game e que dependam de unidades. Bom, Battlefield Marine. Essa carta aqui ela é muito boa. Ela é só uma 2 manas 3/3, mas é uma curva muito fantástica. E ela é muito boa de você dar sentinela com o Chewie, porque seu oponente vai ter que passar por ela. Nem às vezes até líderes não querem ficar tomando 3 de dano de graça. Então, exigir que passe por ela é bem forte. Você sempre tem que imaginar, nessas unidades mais fraquinhas, o que vai acontecer se ela receber a habilidade do Chewie. E isso aqui faz toda a diferença, porque dá muita proteção para você. Esse é o Echo Based Defender, ele já tem sentinela, você não precisa usar a habilidade do Chewie nele, mas ele é fantástico, porque ele é 4/3, ele não vai durar só um turno, como as outras, e ele vai estar segurando o jogo dos seus oponentes. Ele mata até o K2SO, uma carta muito utilizada nos decks agressivos. Então, acaba protegendo muito bem a sua base.
E nós temos o Wilderness Fighter. Ele é uma 2/4, ele é um pouquinho mais fraco, mas ele tem Shielded. Shielded diz que quando ele tomar o dano, ele vai absorver esse dano, vai simplesmente proteger o escudo. Então, se você combinar ele com a habilidade do Chewbacca, você vai exigir que seu oponente dê pelo menos 2 porradas para tirar ele do campo, pelo menos 2 porradas para conseguir acertar os seus pontos de vida, porque a primeira porrada vai acertar no escudo, não vai fazer nada. A segunda porrada que vai talvez matar ele, porque ele tem 4 de vida também, não é todas as unidades que conseguem tirar 4 de vida. E o Yoda... Yoda também é uma carta fantástica, tá vendo bastante jogo. Ele é uma 2/4, de custo 3, que ele restore 2, ou seja, quando ele ataca você ganha 2 de vida, e quando ele morre você compra uma carta. Tá? Você pode fazer seu oponente comprar uma carta, mas você não vai querer que seu oponente compre uma carta. A ideia é que você vai comprar, tá bom? De novo, ele também pode ser jogado com o Chewbacca, que vai dar proteção para ele. 2/4 é um número muito bom para se defender e atacar. Só que aqui é legal porque quando ele morrer, se seu oponente ficar direcionando o dano dele pro Chewbacca, o Yoda, por causa do efeito do Chewbacca, você vai estar comprando carta. Então, ele é bom no começo, ele é bom no final, ele é bom contra Control por causa que ele se repõe, ele é bom contra Agro porque ele recupera a vida. É uma carta muito fantástica. Esse conjuntinho de cartas aqui que a gente viu agora, elas todas cumprem a mesma função, que é segurar o jogo, principalmente contra Agro. Então essas cartas todas você vai ficar descendo nos primeiros turnos para segurar mesmo forte, tentar sempre limpar o campo do oponente. O foco delas não vai ser tanto atacar os pontos de vida do oponente, mas atacar as outras unidades do oponente para que o campo fique limpo. E aí a gente vai começar a virar a curva ali na curva. Quando você começa a chegar no custo 5, no custo 6, é quando esse deck começa a virar a curva e começa a mirar um pouco mais os pontos de vida do oponente. O Base Mausos, ele é um dos finishers do deck. Ele tem Grit, ou seja, cada dano que ele toma, mais forte ele fica. E se você tiver iniciativa, né, se você for o primeiro a jogar, ele tem Sentinela. Então, você não pode usar o efeito do Chewie com ele, de dar Sentinela para ele, mas ele pode conseguir naturalmente. A ideia é que você consiga pegar a iniciativa, ele vai ter Sentinela, seu oponente vai ser obrigado a atacar ele, ele pode ficar, seu oponente ataca com uma unidade com 4 de ataque, ele vai ficar uma 6/1, é muito poder. E ainda se você tem meios aqui no deck de você deixar ele mais forte. E se você conseguir fazer isso, ele vai ser uma unidade muito forte, vai tirar 7, 8 de dano na base do oponente. É uma das melhores cartas do deck e é um alvo muito bom para os nossos upgrades. O Rogue Squadron Skirmisher, essa carta ela tem ambush, significa que logo quando ela entra em campo, você pode atacar uma unidade do oponente. E quando você joga, você volta uma carta de custo 2 ou menos para sua mão. Ela é muito boa por causa que você precisa de ambush, e ela quase funciona como uma certa remoção. Ela entra e já ataca um oponente, às vezes matando o oponente e ela ficando viva, porque ela tem 4/6. Só que o legal dela é que ela volta uma carta de custo 2 ou menos. A gente pode voltar um R2-D2, a gente pode voltar o Battlefield Marine, que é uma das melhores cartas do deck. Pode voltar também o Dispatcher. Tudo isso é muito bom. Então, enquanto você está eliminando carta do oponente, você está ganhando carta do oponente. E um Reinforcement Walker, quando ele se joga, você olha o topo do deck. Você pode comprar aquela carta ou descartar para recuperar 3 da base. É só um bicho muito grande, tá? Ele é um dos finishers do deck. A ideia é a seguinte. Contra agro, você vai recuperar sua vida. Isso é bom, e uma 6/9 não é nada para se ignorar, vai bater bastante. E o contra controle, você vai comprar uma carta adicional. Então uma 6/9 que se repõe é fantástica no deck. Antes de passar para as unidades especiais, eu quero falar do Chewie. Quando você consegue 7 recursos, o Chewie pode ser jogado no campo com a sua forma de unidade, que é uma carta bem simples, tá? 2/9, grande resistência, tem Sentinela e Grit. Então você vai fazer uma coisa parecida com o Base Mausos. Ele tem Sentinela, ou seja, o oponente é obrigado a atacar ele, e Grit. Quanto mais porrada ele toma, mais forte ele fica. Então, assim, se você conseguir dar 8 de dano nele, ele vai ser uma 10/1. É muito forte. Você vai dar danos incríveis. E o Chewbacca, assim, você vai ficar
Quando o seu Chewbacca e o seu Base Mouse estiverem preparados, aí sim você começa a atacar a base do oponente. E agora a gente vai falar um pouco das unidades do espaço, tá? Nós temos a Restored Arc. Ela é uma carta simples, 2/3 por 2 manas, manas não, recursos. E ela é uma carta muito boa, joga em vários decks azuis. A ideia é que ela vai ficar recuperando 1 por turno. 2/3 é um bom status. Nada demais para se falar. É só uma carta boa na curva. Ah, e a habilidade do Chewbacca funciona com ela. Então você pode exigir que o seu oponente ataque ela no espaço. E a gente tem a Consorcia Star Viper. Essa carta é muito boa, porque ela é 3/3 por 3. Isso no espaço é bem forte. Você consegue destruir várias cartas do agressivo, dos decks agressivos enquanto ela ficar viva. E se você tiver na iniciativa, ela ainda tem Restore 2, ou seja, ela vai recuperar mais vida para vocês. Como você pode ver, esse deck é bem montado para ganhar de deck agressivo mesmo, por causa que ele está recuperando vida naturalmente. E aí a gente joga com 2 Wraith's Hopes e 2 System Protocraft. As duas são bem parecidas, tá? As duas são custo 4. A diferença é que a Brave Hope, as duas têm sentinela também, elas vão exigir. E a Brave Hope, ela tem a opção, quando você joga ela, de pegar uma unidade de terra sua e voltar para a mão. Não, isso pode ser útil se você tiver alguma unidade machucada, que você quer jogar de novo, quer aproveitar o efeito do R2-D2 de novo. Enfim, ela pode te dar um certo valor. Mas muitas vezes eu não uso, tá? Ela é opcional esse efeito. Ela é uma 2/6 com sentinela, isso aqui segura muito o espaço. Tá? Tem muitos decks que têm estratégia de jogar muitas naves. 2/6, exigindo que ela seja atacada, ela pode fazer com que você fique bem tranquilo no espaço. O System Patrolcraft, ele é bem parecido, a diferença é que ele é 3/4 e não tem aquele efeito de buscar uma carta da Terra, tá? E finalizando aqui o espaço, nós temos uma rara, que é a Redemption, a Redenção. Essa carta, ela tem sentinela, é uma 6/9, também vai exigir que ataque ela, muito poderosa. E ela tem um efeito. Quando você joga ela, ela pode recuperar até 8 pontos de vida da sua base, das suas unidades e dar o dano nela. Isso é fantástico. Ela te dá um respiro muito grande se você estava para perder o jogo, você recupera as suas outras unidades que sejam mais fortes. É uma carta muito boa. Eu sei, é uma rara, ela é a carta mais cara do deck, eu acho, ela tá R$20. Mas você consegue achar com uma certa facilidade, porque ela não vai em todos os decks. Acho que você consegue mais barato que R$20. Mas é uma carta muito bacana, e ela também é 6 de poder, ela vai te ajudar a finalizar o jogo. E agora vamos falar dos upgrades. Esse deck, ele é muito importante com upgrades. Todas as suas unidades aqui, elas são boas, mas elas ficam ainda melhores quando você começa a colocar certos upgrades nelas. E é isso que vai fazer o seu deck brilhar, tá? Então a gente roda 3 Entrenched, ou Entrincheirado. A ideia é a seguinte, ela é só 2 de custo, mas ela dá 3 de poder e 3 de vida. Isso aqui no Chewbacca, ele vira uma 5/12. É muito poderoso. E ela tem um efeito. A unidade não pode atacar bases. Eu dei o exemplo aqui, mas não é tão bom você pôr no Chewbacca. Mas se você pôr no R2-D2, que você nem vai atacar base com ele, nunca foi seu plano, de repente seu R2-D2, no turno 2, já vai estar atacando com uma 4/7. Nada. Ele vai ser a coisa maior do campo, vai destruir tudo que seu oponente tem, que ele é uma 4/7. É muito poderoso. E existem alguns cenários que você vai usar isso aqui no oponente. Porque vamos dizer que você tem bastante coisa no espaço e nada na terra. E seu oponente tem uma criatura super perigosa na terra. O que você faz? Você encanta ele, vai ficar uma criatura bem poderosa, mas como não pode atacar a tua base, é quase uma remoção. Então essa carta ela é fantástica, uma das melhores cartas do deck. Ela vai dar um bom up assim, nas suas criaturas que são mais fraquinhas. E se você combina com alguém com sentinela, você vai fazer com que os seus oponentes não possam atacar ela. E interessante dela é que ela pode ser usada também nas naves. Então, você coloca isso na System Patrolcraft, é uma 6/7, extremamente poderoso, quase nada no céu vai conseguir bater nela. Agora vamos às outras raras do deck. Electrostaff. Essa não tá tão cara também, acho que R$7 cada uma você consegue. É um pouquinho chatinho às vezes de achar, mas vale a pena porque essa carta é muito poderosa. Se você não tiver,
pode colocar outro tipo de upgrade. Tem Devotion, tem algumas... Pode pôr até Academy Training, mas é um downgrade. É porque essa carta é fenomenal. Essa aqui você só pode pôr nas unidades que não são veículos. Ela é 2 de mana e dá 2/2. E se a unidade estiver tomando um ataque, o atacante perde 1 de dano. Ou seja, essa sim é muito boa você pôr no Chewbacca. Ou no Base Mouse. Esse é o combo principal do deck, tá? Você dá o Electrostaff pro Chewbacca, você vai exigir que o oponente ataque o Chewbacca por causa do Sentinela, só que ele vai perder sempre 1 de dano. Então, para ele matar o Chewbacca, que vai estar agora 11 de vida, ele vai precisar de uma unidade com 12 de poder, ou várias unidades, porque vai constantemente ficar perdendo 1 de dano. Isso aqui vai te trazer muito valor, vai fazer o Chewbacca ficar muito tempo no campo, batendo bastante. E o Grit vai fazendo o Chewbacca ficar sempre mais forte. Por isso que eu digo que essa carta ela é muito importante pro deck, por causa que ela é o combo que vai fazer você ganhar o jogo. É misturar o efeito do Chewbacca com o Electrostaff. Se você acaba, por qualquer motivo, não tá mais com o Chewbacca na mesa, ela funciona também muito bem com Base Mausos, funciona com Yoda. São cartas que exigem aquele também, o Battlefield Marine, não. Aquele que é 4/3 com Sentinela também é muito boa nela. E é isso. Então, essas 6 upgrades, elas são as chaves para você ganhar. Bom, agora vamos para remoções. Eu acho que é um deck um pouquinho mais demorado, que leva um tempinho para ficar pronto, para fazer o que precisa fazer. Então eu estou jogando com 5 remoções. Aí, quais remoções você prefere, fica a seu critério. Eu estou usando 2 Make Company. Ela só destrói criatura que já está machucada ou pequenininha, mas recuperar 2 da base é muito bom. Um Vanquish, limpo, destrói a criatura não líder, muito boa contra deck controle, porque você vai derrotar aquelas naves gigantes dela. E Takedown, que é você derrota uma unidade com 5 ou menos de vida. Ela é melhor do que a Vanquish, porque custa 1 a menos, e ela pode acertar líderes. Isso aqui mata direto Sabine. Então é muito importante pro deck. E para acabar com o deck, eu jogo com 3 resupplies. Você é um deck de late game, você tem bastante coisa para segurar o campo, então você pode se dar o luxo de perder o seu turno 2, o seu turno 3, enquanto as suas unidades estão te protegendo para rampar. Quanto mais cedo você colocar o Chewbacca, mais cedo você tem chances de ganhar, de fechar a partida. Então é isso, é um deck simples. Como eu falei assim, né, um dos maiores torneios do Brasil foram ganhados por um Chewbacca. Claro que era uma lista com mais cara que essa. Tinha 3 Lukes, 3 Obi-Wans. Mas essa lista aqui é uma lista budget que dá para ser extremamente divertida. Então, muito obrigado pela atenção. Agradeço e até o próximo vídeo.